Queridos e amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? É uma alegria muito grande. Eu já congrego aqui nesse ministério há mais de uma década, eu acho, né? Eu comecei de forma permanente no início do querigma, do primeiro querigma, né? E eu sou já há algum tempo, já vivi sempre, quase toda a minha vida, desde a infância, né, servindo ao Senhor. E até chegar aqui foi muita jornada, muita batalha, foi uma estrada longa. Mas eu aprendi muito nesse ministério. É um ministério onde Deus me ensinou muitas coisas, eu tive que reaprender. E eu sempre digo que reaprender e recomeçar é mais difícil do que você começar. É muito mais fácil do que quando você não conhece nada, pega o caminho e sai andando. Mas quando você tem muitos conceitos, muitos conhecimentos, muitas coisas, né, que seguram a nossa vida, você tem que parar tudo para poder entender, compreender, aprender, lançar aquilo que era velho um pouco, afastar de lado, deixar de lado e pedir que Deus transforme e recomece. É como você apagar um HD, como você apagar um CD que estava cheio de outras coisas para que venha a ser enchido novamente com aquilo que deve ser enchido. E isso aconteceu comigo. Amados, e por que eu fiz essa introdução? É a primeira vez que num culto de domingo eu estou com a responsabilidade de ministrar. É uma responsabilidade, porque sei aqui que todos os irmãos são como examinadores de universidade. Você já aprovou um TCC na frente de uma banca examinadora? É mais ou menos assim que nós nos sentimos, né? Não, pastor Josué? No início, todos aqui estão já com os ouvidos antenados, porque os irmãos não são leigos, os irmãos não recebem qualquer alimento, os irmãos estão acostumados com um bom alimento que Deus tem sempre trazido a esse ministério. E essa noite eu peço ao Senhor que me use como seu servo e vaso, para que possa o Senhor também transmitir aos nossos corações, inclusive ao meu, uma palavra que possa alcançar os corações, as vidas e o espírito de todos. Que Deus nos ajude nesta noite. O tema desta mensagem, eu fiquei, na verdade, durante a semana inteira, até o último momento, pensando em como formular. Mas o que mais pesou foi sobre aquilo que lá está escrito, o valor da vida. Porém, desse tema, muitas outras mensagens poderão surgir, muitas outras palavras, por isso que muita gente vai falar assim, o valor da vida, isso é coisa simples. Mas, na verdade, o valor da vida, daquilo que nós estaremos falando, é algo necessário, urgente e necessário para cada um de nós. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre falou, de diversas formas, de diversas maneiras, em diversos momentos, para diversos grupos, incluindo os seus discípulos. E quando Ele fala, Ele dá a entender que o valor que é dado à vida pelo ser humano da forma natural, o homem natural, é diferente do valor que Deus dá à vida quando o homem precisa estar diante de Deus. Deus, ele dá um valor especial ao homem. E o valor que vem do homem não é o valor que ele pensa, que alcança e conquista durante toda a sua vida, mas é um valor totalmente diferente, que é dado àquele que é o seu Criador,
e o seu Pai Celestial. O texto que foi lido de hoje, Lucas 12, versículos de 22 a 23, Jesus ele faz um discurso que também está registrado no Sermão da Montanha. Não sei se os irmãos lembram, mas ele começa a falar sobre a importância e a solicitude da vida. Ele fala sobre a importância das pessoas, dos homens, em buscar coisas deste reino visível e material. O que nós queremos falar com isso, nós estamos só iniciando, querendo que os irmãos reflitam sobre a importância que durante toda a nossa vida nós damos às coisas. E trazer depois uma reflexão sobre o verdadeiro valor da vida. Talvez poderia ter colocado ali o verdadeiro valor da vida. Mas esse verdadeiro valor é necessário que nós e cada um de nós entendamos o que ele é e o que ele representa para cada um de nós. Então, Jesus ele começa a dizer que se os homens olhassem de uma forma mais confiante para Deus, eles poderiam notar que Deus, o Pai Celestial, ele cuida das coisas criadas sem que essas coisas criadas precisem ficar preocupados. Ele cita as aves dos céus, ele cita as flores do campo, a erva do campo e todas as coisas que há. E ele complementa dizendo: se essas coisas todas, os pequenos pardais, as flores do campo, que muitas delas nem vistas são, e elas estão vestidas da melhor maneira que nem Salomão, que era o grande rei, que assim diz as Escrituras, que ele não em todo o seu reino, ou melhor, Salomão nunca nenhum reino, nem antes nem depois, e teve a glória que Salomão teve. Então imagine, Jesus disse, Salomão em toda a sua glória não se vestiu como qualquer um desses lírios, dessas flores do campo. E o Pai Celestial, será que não vai cuidar melhor de vocês, homens de pouca fé, que vocês que são criados para ser a imagem e a semelhança de Deus? Essa é uma reflexão que Jesus faz. Porque durante todo o tempo da nossa vida, meus queridos e amados, somos tentados, seduzidos e forçados até a dar importância e tomar todo o nosso tempo, todo o nosso coração, todo o nosso esforço, desde a nossa infância, a adolescência, juventude, a fase adulta e também até a velhice, nas coisas que perecem. Não que essas coisas não são importantes para nós, sim, são importantes, mas a importância que nós e que todos aqueles que são chamados de filhos de Deus, na verdade todo homem, deveria dar, seria de que existe algo maior do que isto, que nós vemos, do que nós tocamos, do que nós pegamos e vivemos todos os nossos dias. E aí nós vamos para um outro texto, porque esse foi o texto inicial para chamar a atenção dos irmãos, quando Jesus ele fala sobre qual é o valor da nossa vida, só que ele não diz. Ele pergunta aos seus discípulos, ele pergunta às multidões, ele pergunta às pessoas. E nós precisamos perguntar, qual é o valor que eu tenho? O seu valor é medido pelo que você tem? Pelo que você é em algum lugar, em algum setor, em alguma empresa, em alguma universidade, em algum grupo? Qual é o seu valor? Não, o meu valor é porque eu tenho uma fazenda de 1 milhão de hectares, eu tenho muitos minérios, muitas minas, muitas mineradoras, enfim, há quem possa dizer isso. Mas se pudermos olhar e dizer, beleza, mas com isso você consegue comprar a vida eterna? E aonde está o seu coração? Aonde está o seu esforço diário, o seu esforço cotidiano,
O seu esforço é de todos os dias em você conquistar e ser o quê? Em ter uma aparência de algum valor. De achar que tem algum valor por aquilo que nós aparentamos para os nossos semelhantes. Mas o texto base desta mensagem, eu poderia ter passado para quem fez, o nosso irmão cooperador que fez a abertura, o irmão Marcinho, e ele se encontra em 1 João capítulo 5, versículo 12, que eu gostaria de ler com os irmãos. Porque ele tem a resposta da mensagem inteira, só que nós queremos discorrer algumas coisas. Todos encontraram? Primeira carta, versículo 5, ou melhor, capítulo, versículos 12. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Vamos lá. Aquele que tem o Filho, tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Vamos lá. No texto que eu acho que eu coloquei hoje, eu disse que nós estaríamos estudando algumas escolhas e vendo o que realmente vale em nossa vida, qual é o valor da nossa vida. E eu não sei se todos os irmãos acessam aqui o nosso canal Devap Oficial, lá no WhatsApp, o grupo nosso, todos têm acesso? Devap Oficial? Essa semana eu não sei quem é o irmão, porque é anônimo para mim, não tenho ele na minha agenda de contatos. Um irmão ou irmã, não sei, publicou um vídeo muito interessante. Ele tem o título O Filho. Alguém viu esse vídeo? Esse vídeo, na verdade, ele reforça aqui o que nós queremos falar. Eu vou, 2 minutos o vídeo, se os irmãos depois quiserem ver, vai estar lá, eu creio que ainda está lá, a não sei que você tenha deletado. O título dele é O Filho. Se não tiver, depois os irmãos podem me pedir que eu envio para vocês. É uma história que aconteceu num determinado local de um homem muito rico. Ele tinha um filho muito querido. E uma certa vez ele era um homem que ele tinha muitos quadros famosos no seu acervo. E ele pediu uma certa vez a um artista que fizesse um quadro com a imagem, com a figura do seu filho. E aquele quadro foi para as galerias mais valiosas do seu acervo, que valiam milhões e até bilhões de dólares. Neste acervo, durante um certo tempo, o seu filho foi para uma guerra, convocado para uma guerra, e ele não voltou com vida. Nisto, o pai, ele tinha apenas aquele quadro do seu filho como lembrança e memória. Até que um certo tempo depois, aquele homem rico, poderoso, veio a falecer e deixou todo o seu acervo para ser leiloado. E ele tinha também deixado um testamento. Nesse testamento, o advogado da família estava encarregado de fazer o leilão. E o leilão precisava começar com o quadro do filho. E juntou-se ali todos os famosos, ricos, poderosos, para comprar o acervo milionário, bilionário daquele homem. Mas eles não viam nenhuma graça, nenhuma formosura, nenhum interesse, nenhum valor no quadro do filho. E ali eles ficaram forçando o leiloeiro a avançar. Não, acaba com isso logo. E ninguém queria arrematar. E ele começou com a menor oferta e ninguém dava lance nenhum. Era como vocês aí na plateia, ninguém dava lance. E o leiloeiro dava a martelada, falava dou-lhe uma, dou-lhe duas, mas nunca dava a martelada, dou-lhe 3. Vendi.
porque não aparecia ninguém que comprasse. Porém, no meio daquela plateia, existia alguém que não era rico nem poderoso, mas motorista de um rico e poderoso que estava ali. E aí, quando o leiloeiro falou assim: olha, enquanto o quadro do filho não for arrematado, o leilão não pode prosseguir. E nisso, o que tinha ali, que tinha chegado, simples, sentado naquelas cadeiras lá atrás, que era o motorista do cara poderoso, ele fez a conta, tinha um pouquinho de dinheiro no bolso, muito pouco. Ele falou: já que é assim, eu vou dar um lance. Tudo que eu tenho aqui, tudo que eu tenho, eu vou dar o lance nesse quadro do filho. Aí a plateia toda aplaudiu: que maravilha e tal, agora sim a gente vai poder avançar com o leilão. Aí o leiloeiro falou assim: beleza, contou o valor, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para aquele moço. E em seguida o leiloeiro falou assim: o leilão está encerrado. Aí todos ficaram nervosos, valentes, bravos. Como assim? Nós viemos de longe, nós gastamos uma fortuna para chegar até aqui, para arrematar esses quadros. Não pode ser de jeito algum. Como é que isso pode acontecer? Como é que está tudo acabado? Aí ele abriu o testamento e lá estava escrito: aquele que arrematar o quadro do filho ficará com todo o acervo. Ficará com tudo. Ok, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? É que às vezes passamos toda a nossa vida correndo atrás de coisas que consideramos valiosas demais. Todo o nosso tempo, todo o nosso esforço. E não conseguimos enxergar o que de fato tem valor. Assim como na eternidade, Deus o Pai, o Deus eterno, o Pai celestial, preparou algo valioso para toda a humanidade, para resgatar a humanidade, que é o seu Filho, Jesus. E ele é dado gratuitamente a todos. Na verdade, se nós olharmos para o profeta Isaías, vamos ver que ele lá diz assim: olha, olhávamos para ele, não vimos nenhuma beleza para que desejássemos. Era o mais abatido, o mais ferido, o mais estragado, o mais rejeitado entre os homens. Era homem de dores, mas ali nele tinha algo precioso que liberta, salva, cura, transforma e restaura a vida de todo homem que está neste mundo e que vem ao mundo. Graças a Deus. E aí acontece que este filho, ele é posto diante de toda a humanidade, diante do mundo, diante de nós, diante das pessoas, e cabe a nós tomarmos decisões. A decisão que aquele homem simples tomou, ele tinha pouco, mas aquele pouco comprou tudo. Estou fazendo alusão ao leilão. Às vezes a nossa vida está como aquele leilão também, né? Nós olhamos para tantas coisas, queremos aquilo, queremos aquilo, queremos aquilo, queremos aquilo outro, e nos esquecemos de que podemos ter todas essas coisas se escolhermos a coisa certa, que não é a coisa certa, é o Filho. Escolhendo o Filho, temos vida. Esta vida que está no Filho é a verdadeira vida, é a vida eterna. Mas aqui queremos fazer algumas alusões. O maior bem do ser humano hoje, qual é? Todos vocês talvez me responderiam em uníssono, né? Qual o maior bem do ser humano? Vida. Agora, qual a vida? Essa vida ou a vida eterna? Talvez aqui vocês vão me responder que é a vida eterna. Mas será que todos responderiam que é a vida eterna? Será que o seu coração, será que o seu ser, de uma forma prática, responde também da mesma forma que a vida eterna? Nós sabemos que a vida eterna, e podemos responder aqui que a vida eterna, porque é muito bom, bonito, nós sabemos que é. Mas quando saímos daqui,
no nosso dia a dia, na nossa convivência, em todas as nossas relações, em todo o nosso trabalho, em todos os nossos afazeres, em todas as nossas preocupações, qual é a nossa segurança, certeza e valorização? É esta a vida ou a vida eterna? Não precisam me responder, mas provavelmente uma boa parte ou quase todos nós damos um grande valor a esta vida terrena. Não estou dizendo que ela não tenha valor, mas acontece que quando nós queremos conquistar esta nossa vida, nós temos um problema que até já foi falado muitas vezes aqui. Lembram-se quando Caim, ele matou o seu irmão, ele se afastou, ele não quis ouvir a voz de Deus para se arrepender. O que ele fez? O primeiro ato que ele fez? Assim que ele pecou, o Senhor foi confrontado por Deus, pelo Pai Celeste. Qual foi a primeira atitude de Caim? Alguém, eu acho que falou isso. Saiu para uma terra distante. A Bíblia fala que o nome dessa terra chamava-se Nod, longe da presença de Deus. E assim todo ser humano, na sua natureza carnal, faz. A nossa tendência é conquistarmos a nossa própria vida, da nossa maneira, segundo os nossos interesses e segundo as nossas regras, segundo o que nós bem entendemos e conhecemos. E com isso, nos afastamos da presença do Pai. Nos afastamos do Pai. Essa não foi a mesma situação do filho pródigo, quando ele ainda estava na casa do Pai? E ele pede ao Pai: dá-me aquilo que me pertence. Quando nós estamos vivendo neste mundo, ou mesmo aqui congregando, o Pai nos nega alguma coisa das suas bênçãos? Nunca. Então, quer dizer que eu posso gastá-las, que eu posso usar delas da maneira que eu bem entender? Sim ou não? Eu acho que não entenderam. O Pai Celestial nos priva de alguma bênção? Eu posso usar essas bênçãos do jeito que eu bem entender? Pode sim. Eu posso viver. Ele vai me matar se eu inventar, eu vou sair, não vou para a igreja mais. Aí no outro dia, pá, desce um raio. Tem gente que ainda prega isso por aí, que se tu sair da igreja, o carro vai te pegar. Alguns até fazem pior, né? Se você não ofertar, não dizimar, o devorador, o demônio vai lá na tua casa, ainda a situação fica... E muitos, às vezes, ficam presos por isso. Mas isso acontece de fato? É assim que Deus faz com a gente? Não. Ele permite que você vá. Acontece uma coisa, eu até achei interessante esse quadro. A primeiro modo, não foi eu que fiz não, entendeu? Mas o artista que fez, ele colocou algo interessante. Eu falei, mas um fundo cinza? Eu pensei, não falei, agora deve estar ouvindo, quem fez está ouvindo. Mas depois eu fui entender, excelente, porque assim é a vida, ou melhor, daquele que pensa que está ganhando ela, ele vai ter um cenário tão cinza ou ainda mais escuro do que esse. Porque quando nos afastamos, resolvemos resolver a vida do nosso jeito. E eu estou falando aqui não do rebelde, porque o rebelde deliberadamente afronta Deus. Mas eu estou falando daquele que nós podemos querer viver da nossa maneira, dizendo somos do Senhor, vamos à igreja, mas quando ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, sabemos que devemos seguir a Cristo, falou, Senhor, é por aqui que o Senhor vai comigo. Você entendeu o que eu falei? É por aqui que o Senhor vai comigo, e pega no braço de Jesus e acha que Jesus está seguindo ele. Em vez de você seguir a Cristo, é você que quer andar pelo seu próprio caminho e quer que Cristo ande com você. Nós, às vezes, muitas vezes nas nossas vidas, agimos desta forma.
querendo andar segundo o nosso conhecimento, o nosso parecer, queremos nos conduzir e dizendo ainda que Cristo está conosco. E isto pode ser uma grande ilusão. Quando nós escolhemos seguir o nosso próprio caminho, assim como aquele jovem também seguiu o seu caminho e foi se afastando para longe do Pai, achando que com isso ele iria viver a sua vida, iria desfrutar da sua vida, iria ter uma vida plena, ele acabou caindo numa cilada muito grande. E ele só percebeu isso quando ele não tinha bem algum mais daquela vida que ele tinha quando estava na casa do Pai. E assim também, quando estamos na presença de Deus, todos os dias somos enriquecidos, não apenas com o pão de cada dia, que tem com fartura, mas também com a honra, com a saúde, com a alegria, com a festa, com tudo de bom que havia e que há na casa do Pai. Tem uma passagem bíblica que diz: na presença do Senhor há abundância de alegria e de felicidade. E quando isso não acontece com o nosso coração, que às vezes é endurecido, caminhamos por muitos caminhos, agindo a nossa própria maneira e fazendo a nossa própria vontade, acreditando que o valor da vida está nas coisas que alcançamos. Meus amados, todas essas coisas que alcançamos nesta vida é muito bom, devemos fazer tudo isso, mas há algo mais importante e mais precioso do que isso. A vinda de Cristo, ela sempre está acontecendo. Vocês sabiam disso? A vinda do Senhor, ela sempre está acontecendo para muitas pessoas, todos os dias. Porque quando os seus dias chegam ao fim aqui nesta terra, Jesus não voltou para você? Eu espero que seja Jesus mesmo, né? Porque se não for, está enrolado, não é não, Silvia? E aí, meus amados? E se soubéssemos que Jesus voltaria amanhã, de fato, como você agiria? Como eu agiria? Como nós agiríamos? Como o mundo agirá? Na verdade, o mundo sem esperança e sem Deus, afastando-se cada dia a passos largos dele, realmente estará em uma situação de como um túnel escuro, sem saber para onde ir. Mas nós não fomos chamados por Deus para vivermos desta forma. É claro que quando Cristo nos libertou, Ele nos deu o quê? Está escrito, Paulo fala, quando Cristo nos libertou, Ele nos deu vida. Aonde? Nele. A nossa vida está em Cristo Jesus. Ele é a nossa vida. Eu já estou acostumado, irmão Pedro, a saber dessa palavra. Por que essa palavra tem a ver comigo? Por que a palavra de vida? Eu já vivo a vida. Mas, amados, mesmo nós que somos chamados por Deus e vivemos uma vida em Cristo, aparentemente tranquila, aparentemente irrepreensível perante os nossos irmãos, precisamos demonstrar com os frutos que realmente deixamos que eles aflorem, que eles realmente, que as pessoas compartilhem, se realmente esses nossos frutos são de quem tem vida ou não. E a verdadeira vida não está em nós mesmos. É um erro pensar que em nós mesmos temos vida. Essa vida que você tem não te pertence, ela pertence a Deus e ela é temporal. Essa vida um dia ela passa, mas ela passa tão rápido, só aqueles que já têm aqui mais de 40 anos que sabem do que eu estou dizendo, não é não? Os mais jovens aí, principalmente os de 15, 20, estão todos loucos para aproveitar bem a vida. E não está errado, está bem, está em aproveitar bem a vida. Mas nunca pense em aproveitar a sua vida longe da casa do Pai, longe da presença de Deus. Estar na presença de Deus é bem diferente
do que quando confiamos que a nossa vida nos pertence. Quando nós guiamos a nossa vida do jeito que realmente as pessoas olham para você e falam assim: rapaz, como você é importante, quantas faculdades você fez, quantos negócios grandes você tem. O valor da sua vida é muito grande. Não, o valor dele é igual à sua vida, que talvez nada tenha, nem mesmo talvez um lugar para morar. Por quê? Porque a vida de cada um, disse Jesus, não consiste na abundância do que possui. Então, mesmo que possuamos conhecimento, possuamos bens materiais, possuamos coisas temporais aqui deste mundo, a nossa vida, ela não é medida em valor por causa destas coisas, mas sim, é saber qual o caminho e qual é a escolha que nós estamos tomando enquanto aqui nesta vida. O filho pródigo fez um caminho inverso ao da casa do pai. Esse caminho inverso pode ser dureza nos nossos corações, quanto à vontade de Deus também para as nossas vidas. É claro que nós ouvimos uma boa palavra de Deus, que nem todos a têm, mas lembre-se também que com isso, muitos desejam, muitos têm fome e sede de uma boa palavra de Deus. E muitas vezes nós temos esta boa palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações todos os dias, todas as semanas, em todo o tempo, e não damos o verdadeiro valor que ela tem, porque a verdadeira e a profunda e abundante, a rica palavra de Deus, ela produz vida em você, ela produz vida também para a sua família, ela produz vida para aqueles que estão à sua volta, e o seu caminho e a sua natureza se tornam um caminho de vida. É Deus que vai estar na condução do seu ser e da sua vida. E por muitas vezes, você se contenta apenas em ouvir e não praticar. E Jesus, ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre areia. Veio a chuva, desceram rios e correram desceu a chuva, correram rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu, porque ela não estava firmada na rocha. A verdadeira vida, que se você disser que possui, não deve ser esta vida em que o mundo e todo o ser humano natural busca e procura. A verdadeira vida deve realmente ser buscada de uma forma diferente. E para isso, escolhas nós precisamos fazer. Uma delas é você não querer viver apenas para si. E isso, se a gente for falar mais profundamente, não vamos ter tempo, porque já foi pregado muitas vezes aqui nesse ministério sobre aquilo que realmente é o nosso inimigo, que é o nosso ego, é o egoísmo. Quando eu quero viver para mim mesmo, esse é um caminho de vida ou é um caminho de morte? É um caminho de morte, mesmo que no momento eu não veja como um caminho de morte. Mas quando eu quero olhar para mim mesmo, quando eu quero pensar em mim mesmo e falar, essa é a minha vida, é a vida que eu escolhi, eu estou tomando uma decisão que posso me arrepender depois por tudo isso. Isso que eu estou falando não é para os ímpios lá fora. Pode ser até, mas é principalmente para a igreja do Senhor, que está na presença do Senhor. Aqueles que querem ter vida precisam caminhar com a vida. E há um caminho. O caminho, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Beleza. Muitos ouvem esta palavra e realmente chegam até o caminho. Sabia disso? Quantas vezes Jesus andava com seus discípulos e à beira do caminho havia multidões. Foi pregado, não sei se foi no domingo atrasado, sobre aquele cego. Foi no domingo passado aí, eu não vou saber qual dia. Mas sobre aquele cego que estava à beira do caminho. O que acontece com aquele cego?
Quem está à beira do caminho vai ouvir Jesus pregar? Vai? Vai, porque ele vai estar pregando à beira do caminho. Vai ver ele curar? Vai, ou pelo menos ouvir quem está cego. Mas ele vai ser alcançado com as bênçãos que estão acontecendo em todo o tempo, por ele estar sentado à beira do caminho, ele vai também receber isso? Não, porque ele não segue quem está no caminho. E quem está no caminho é Cristo. Então, é importante que se nós todos estamos à beira do caminho, ouvimos a boa palavra de Deus, e ali às vezes nos tornamos, achamos tão bom aquele caminho que sempre está passando alguém que está falando a boa palavra de Deus. A boa palavra de Deus está passando todo o tempo. E ela passa, mas eu não tenho a coragem de sair do lugar. E existem uns porque são cegos, que foi o caso daquele cego que Jesus libertou, e quando ele foi liberto, o que ele fez? Ele seguiu Jesus, não foi? Foi ou não? Foi. E outros também. Mas há também aqueles que ficam plantados à beira do caminho, como uma figueira, cheia de folhas, sem dar frutos. Você não foi chamado para estar à beira do caminho. Se você tem a oportunidade, o privilégio de estar ouvindo a boa, agradável palavra de Deus, é para que essa palavra possa causar mudança no seu coração, possa causar transformação, possa mudar os valores que há no seu coração, na sua vida e no seu entendimento, para que você possa prosseguir e avançar, para que você não seja uma figueira infrutífera, porque se isso acontecer, Jesus ele tem uma palavra para isso lá em João capítulo 15. Ele disse assim: aquele que estando em mim não der fruto, o que é que vai acontecer com ele? Será cortado e vai secar e será lançado no fogo e queima. Você já sabe por onde é que vai, não precisa falar. Mas aquele que estando em mim der fruto, o que é que acontece com ele? É aquilo que a gente sempre de vez em quando fala assim: Pai, misericórdia, o que está acontecendo? É o que o Pai está podando, porque você começou a dar fruto. E às vezes você acha que a coisa está ficando ruim para o seu lado, mas na verdade está ficando boa, porque quando passa a aprovação da poda, pensa nos ramos bonitos e mais vistosos e mais frutíferos que vai sair em você, e você vai começar a produzir mais fruto ainda para o reino de Deus, para a glória de Deus, e assim você se torna vida para aqueles que estão precisando. Aleluia! Assim Deus quer transformar a nossa vida. Precisamos parar de ser ramos infrutíferos, mesmo estando ligados à videira verdadeira, e ela é Cristo. Mas precisamos ser ramos que, não estando ali querendo apenas nos alimentarmos da seiva da verdadeira videira, a figueira se alimentava ali também das pessoas que, ou dava sombra às pessoas que passavam, tinha folhas verdes, provavelmente ali alguém passava ali e jogava água, ou tinha alguma água, quer apenas ficar ali, mas não é para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser luz, para ser vida, para produzir fruto, para ser alguém que tenha valor no reino de Deus, e não valor para si mesmo. Então essa é uma decisão. Para tomarmos esta decisão, é necessário renunciarmos a nós mesmos. Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fácil isso? Então olha só, eu falei do caminho. O que é necessário? Basta eu estar à beira do caminho assentado? Plantado como uma figueira? Não. Eu preciso seguir o caminho. Quem é o caminho? E o que ele disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si próprio, tome a sua cruz e siga-me.
Então, meus amados, essa é uma parte dura e difícil também para nós que conhecemos o Senhor Jesus, para nós que conhecemos a vida. É importante que nós renunciemos à nossa própria vontade, conceitos, e procuremos seguir aquele que nos chama pelo caminho, mas esse caminho é por um tempo, um caminho de sofrimento, um caminho de renúncia e um caminho de dor. Mas ao final do caminho, nós vamos ver o que vai estar lá, né? Vamos chegar lá, graças a Deus. Erros que acontecem com aquele que luta para ganhar a vida do seu jeito aqui nesse mundo. Viver para si, longe da casa do Pai, já falamos sobre a questão do filho pródigo. E Caim também, quando ele se afastou do Senhor, fugiu para uma terra distante. E nisso os homens criaram artifícios, porque o homem sem Deus é um homem triste, é um homem vazio, é um homem sedento, é um homem cheio de problemas. E o que é que o homem arrumou? Em vez de buscar a Deus para ser novamente cheio de paz, de alegria, de felicidade, o que é que ele arrumou? Artifícios para se distanciar de Deus. Nós sabemos que existem muitos artifícios, as pessoas criam coisas, e tantas coisas que às vezes nem tempo tem para desfrutar delas. Às vezes você não tem tempo nem para passear, para ter um lazer com a sua família, com nada, porque ele na verdade está tão ocupado, ele não tem tempo para nada, nem para si mesmo. E é enganado, se ele apenas reconhecer, Senhor, eu preciso, não é dessas coisas, eu preciso é de Ti. Eu preciso do Senhor para moldar e mudar a minha vida. Ok? Tentar se alimentar da vida sem permanecer nela. Muitos que não são bobos nem nada, e é muitos que vêm à casa de Deus. Na verdade, a casa de Deus somos nós, mas vêm à congregação, buscam e ouvem a palavra de Deus. Nós ouvimos uma boa palavra de Deus, mas não queremos a vida, a vontade de Deus para a nossa vida. Senhor, está muito boa, eu concordo, é assim mesmo, é desse jeito, o louvor é uma maravilha, a palavra de Deus é uma bênção, mas eu não quero essa vida. Eu quero apenas a parte boa de estar congregando, ter essa paz, ter essa felicidade toda, mas eu não quero permanecer no Senhor. Então já falamos sobre a videira, os ramos que estão na videira verdadeira. Nós precisamos estar nisso. Então, quais são as condições do filho? É o que nós estamos falando. Seguir a Cristo é buscar a Deus de uma forma. Onde eu vou buscar a Deus? Reconhecendo o filho, desejando o filho. Se formos levar para a citação do quadro que eu falei do vídeo, é você arrematar o filho. Porque se você arremata o filho, você apenas não tem aquele quadro que você acha que não vale nada. Porque naquele quadro, eu estou tentando trazer a ilustração do quadro para dentro do que eu estou falando, sobre o valor da vida. Quando você arremata o Filho de Deus, vamos falar assim, para a sua vida, você está arrematando a vida eterna. Esta é a mensagem que foi, inicialmente aqui foi falado, quem tem o Filho tem a vida. Então, meu amigo e meu irmão, escolha sempre o Filho. Porque quando você o arremata para a sua vida, Jesus, ele diz isso em outra passagem. Ele disse assim para os discípulos: Senhor Jesus, vem cá. Isso foi depois daquela história que ele estava conversando com aquele jovem rico que não queria se desfazer dos seus bens por nada, porque não queria seguir Jesus. Ele falou: é muita coisa, como é que eu vou fazer com isso tudo? O que ele pediu é muito duro, muito difícil para mim. E Jesus, ele fala assim: então é muito difícil entrar um rico no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico. Aí os discípulos falaram: então quem pode se salvar? E aí um deles perguntou: Senhor, e nós, que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, vamos receber alguma recompensa por isso? Aí Jesus responde: em verdade vos digo, que aquele que deixou tudo para me seguir, ele não receberá apenas 100 vezes tanto nesta vida de tudo que ele abandonou, de tudo que ele deixou por causa de mim, mas ainda receberá a vida eterna.
Então, todas as coisas de que você precisa e necessita, sejam até mesmo na sua vida secular, aqui nesta terra, você só pode conquistar perfeitamente no Filho. Porque além da vida eterna, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é uma história, como dizem por aí, me corrija, pastor Josué, a história da carochinha, não é assim que falava? Não é uma história da carochinha. Não é uma utopia. Não é uma história para a criança dormir. Não é nada disso. Essa é uma história real. E se você quiser participar da vida, nós temos essa escolha todos os dias, dentro e diante de nós. Dentro, porque precisa ser uma decisão do coração. Diante de nós, porque muitas ofertas nos são oferecidas. E há um caminho que nós precisamos percorrer para alcançarmos a vida eterna. Não quero me alongar tanto, mas a última parte desta mensagem é a promessa do Filho. Qual é a promessa dele? A todos os que o seguem, a todos os que o servem, a todos os que nele confiam. Alguém se arrisca? Vai encontrar em várias partes das Escrituras. Qual é a promessa do Filho? A vida eterna. Muito bem. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Ele diz assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aí no versículo 17, versículo 3, de 1 João, essa é de João, do Evangelho de João, João 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Voltando para 1 João 5,20, diz assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus queridos, não quero trazer mensagens novas, porque Deus já tem falado muito aos nossos corações. Mas o que precisamos agora é escolher que o Filho de Deus tome a dianteira das nossas vidas, do nosso caminhar, do nosso dia a dia, para que possamos de fato dar frutos, e esses frutos serem vistos por todo o mundo, pelas pessoas, a fim de que o nome do Deus, do Pai Celestial, seja glorificado. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você está esperando quem? Alguém de lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vindo para isso acontecer? Não. Esta vida, esta oportunidade está em você, está em mim, está em nós. E esta oportunidade é o que Deus nos dá para que possamos manifestar a vida do seu Filho em nossas vidas, para que possamos viver não para nós mesmos, mas viver para aquele que nos amou, aquele que nos chamou e aquele que nos espera um dia na eternidade. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus esteja guardando o seu coração para que você tome a decisão sábia e a decisão certa. Graças a Deus.